Boa noite a todos que estão chegando aqui no Zoom. Tem mais pessoas entrando aqui. Boa noite às pessoas que estão no Instagram. Eu abri rapidamente junto aqui para chamar as pessoas para o Zoom, né? Quem ainda não está no grupo, poder chegar aqui com a gente. Como eu falei na semana passada, né? Tô bem feliz. Na semana retrasada, semana passada eu tive compromisso, né, no Centro Espírita e a gente não fez o grupo. Mas 2 semanas atrás, quando a gente recomeçou esse movimento, né? Eu falei para vocês da minha alegria de estar voltando a fazer isso, a abrir assim o grupo de constelação gratuito de novo, além do grupo que a gente já tem, né, das minhas alunas que são mensalistas, aí tem particularidades, vamos dizer assim, trabalhadas de uma forma mais intensa, né, dentro do grupo, tem um espaço maior também de abertura ali para as pessoas falarem mesmo, né, um ambiente seguro, não que aqui não seja, aqui também é, né, graças a Deus. O ambiente quem faz somos nós, então se torna um ambiente seguro. Boa noite, Maria querida. Quem tá aqui no Instagram, gente, entra pelo link da bio, tá? Disponibilizei lá para vocês entrarem. Hoje nós vamos falar de preocupação, né? Preocupação. Eu sinto assim que esse assunto ele meio que assombra geral, né? Não são poucas pessoas que têm isso. A grande maioria das pessoas está preocupado com alguma coisa. E eu vejo como é que eu vou falar para vocês? Várias vertentes, assim, várias origens, várias coisas que podem acontecer, que foram, né, que aconteceram, que são a origem disso, que foram a origem disso, né? Se a gente começar a falar de uma forma bem simples, né? Ambiente, né? Tem pessoas que acreditam que só estão vivendo se estão preocupadas. Tem pessoas que acreditam que só estão tendo sucesso no trabalho se estão se preocupando, se estão exaustas. Tem pessoas que acreditam que só vivem o sucesso na sua vida se tudo acontecer detalhadamente naquele plano que as pessoas querem que aconteça. Daí está preocupada quando algo sai do controle, quando não acontece aquele plano. Nós vamos falar de tudo isso e nós vamos constelar também. Eu pedi para vocês trazerem papel e caneta, tá? Que a gente vai fazer constelação com papéis hoje para demonstrar mais uma forma aí, né, de vocês estarem trabalhando, se autotrabalhando também. É legal a gente usar essas ferramentas no nosso dia a dia, porque tem pessoas. Hoje mesmo eu estava respondendo para uma pessoa que eu atendo, né? E ela disse assim: Mas eu já fiz uma constelação desse tema, eu achei que ia resolver. E eu falei: Olha. O que resolve a parte sistêmica é a constelação, é ouvir a consciência. Muitas vezes vem a consciência sem uma constelação. Que maravilha, né? Mas, gente, o que resolve a vida é posicionamento, né? E aí, assim, ó, posicionamento exige de nós uma transformação, exige a gente passar por cima da preocupação e ter coragem de fazer diferente. Né? Por que que a gente se preocupa? A gente se ocupa com coisas que nem vão acontecer e a gente está preocupado porque a gente desconhece o resultado das coisas. Ou a gente está preocupado com coisas que não têm a ver conosco, que têm a ver com o outro. E aí já vem mais um conhecimento sistêmico importantíssimo. Eu fico com o que é meu e deixo cada um com o que é seu. Porque eu me preocupo com algo que não diz respeito a mim. Até certo ponto, as coisas dizem respeito a nós, mas tem toda a responsabilidade de quem está ao redor, de quem está envolvido. Então, tem uma importância a gente olhar para essas preocupações e se autoconhecer a ponto de saber de onde elas vêm, por que que elas são causadas, como me posicionar para transformá-las. Tem pessoas que são preocupadas pelo simples fato de não conseguirem se posicionar. E aí estão preocupadas com diversas coisas que estão acontecendo diferente do que elas queriam, não é nem por controle, mas é por medo da rejeição, por medo do abandono, por medo de colocar sua voz no mundo. Isso tem suas raízes também. Então eu começo a convidar vocês a se examinarem. Um convite carinhoso, sempre carinhoso esse convite, né? De que vocês se examinem quais são as maiores preocupações de vocês hoje. Quem quiser escrever aqui no chat, escreva para mim. Tá? Eu gosto quando vocês participam.
Escrevam para mim, a gente vai conversando e direcionando essa aula e essa constelação para aquilo que vocês estão precisando. Gente, quem está no Instagram, o link para vocês entrarem no Zoom tá na bio, tá? Podem entrar pelo link da bio se vocês entrar direto aqui no Zoom. A constelação a gente vai fazer por aqui, tá bom? Eu trouxe aqui, abri um pouco o Instagram para chamar vocês para virem para cá, tá? Então eu quero que vocês pensem, sintam. Com o que vocês ainda se preocupam? Desde quando vocês têm as mesmas preocupações? O que que essas preocupações trazem de benefício para vocês? Se quando a gente diz que criar um problema traz ganhos secundários, gente, é preciso uma profundidade para a gente entender que vivenciar os nossos problemas nos traz ganhos secundários. Nos traz o olhar de alguém, nos traz uma falta de amadurecimento e de crescimento em alguma parte, nos traz um anseio de que alguém venha nos salvar e resolver pra gente. Só que aqui agora nós crescemos. E como que é essa vida do adulto funcional? É se libertar das preocupações 24 horas por dia. É ser uma pessoa resolutiva, funcional. É funcionar. Resolver, 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 foco na solução. Quando a gente tem o foco na preocupação, eu até escrevi, né, na legenda do vídeo que eu postei hoje, nos stories também. Se você tem facilidade de criar pelo menos 3 cenários horríveis para cada situação que acontece na tua vida, isso sim é preocupante. Porque a gente pode criar uma visão, a gente pode mudar o nosso ambiente externo e interno encontrando como automático na nossa vida 3 caminhos de solução para cada coisa. Aí eu falava do ambiente lá no início, né? Que eu comecei a falar aqui para vocês ali no início. Primeira coisa que influencia para mim que fica mais escancarado. Não é a primeira porque em ordem cronológica o que é sistêmico e transgeracional veio primeiro, né? Mas que fica escancarado para a pessoa é o ambiente em que ela viveu. Se a gente foi criado, tudo era perigoso, medo de mudar, estabilidade nisso, né? Assim, dificuldade de realmente encontrar o novo, dificuldade de aceitar quando as coisas não saem como a gente quer. Eu já falei aqui várias vezes que, graças ao meu bom Deus, muitas coisas na minha vida não aconteceram como eu queria, naquele momento lá em que eu estava vivendo. Gente, não é nenhuma nem duas, são várias. Eu me frustrei, eu bati porta, eu bati pé. Desde criança acontece isso, né? Imagina se a gente nunca tivesse ouvido um não. Como você cria uma pessoa que nunca ouviu um não, sabe? Então, assim, tem coisas na vida da gente que a gente não tem a visão do todo. A nossa visão ainda é muito limitada. Visão de ser humano ainda é limitada. A gente é um grãozinho de areia no meio da praia inteira que existe nesse mundo que a gente vive. A visão superior é diferente. Então, é ampla, é total. Então, a vida está nos trazendo oportunidades de crescimento. E a gente, sem ter autoconhecimento em alguns pontos, sem ter maturidade em alguns pontos, a gente está preocupado com as soluções que a vida está nos oferecendo, que são muito maiores que as nossas. E às vezes o movimento que a gente tem que fazer é só aceitar naquele momento o que a gente está sentindo. Não lutar contra, não ficar criando coisa. Como eu falei, não ficar criando cenários de horror. E se acontecer isso, vai acontecer aquilo, se acontecer isso, vai acontecer aquilo, e se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meu Deus! O e se automático da maioria das pessoas. Aquela coisa de novela. E se ele ficar com aquela, vai acontecer aquilo, e se ele fica com a outra, acontece o outro. Tudo, nada focado na solução. Só sensacionalismo e loucura. E isso a gente faz com a vida da gente ainda em alguns momentos. Faz sentido para vocês? A preocupação é uma perda de tempo. Eu tô falando para vocês ouvirem, eu tô falando para eu ouvir também. Mas é uma coisa que vem dos ancestrais, vem da realidade que foi vivida atrás.
A gente sempre fala aqui dos nossos ancestrais que viveram em guerras, dos imigrantes que vieram. Vocês acham que eles não tinham motivo para se preocupar, motivos reais? Eu brinco, né? Não tinha Google para pesquisar onde é que eles iam chegar aqui. Rota, GPS, como é que é esse navio, foto do navio, como é que, né? Como é que vai ser a coisa? Como é que vai ser as condições? Muitas coisas foram prometidas lá e eram diferentes, tanto na vinda quanto aqui. Preocupação com quem ficou. Então, eu compreendo que existiram momentos na humanidade onde a preocupação foi muito forte. Mas se a gente vai olhar para a nossa realidade de hoje, eles tinham muito mais motivos do que nós. Só que o que não é justo com a gente, não estamos aqui para julgar eles, não estamos aqui para culpá-los. Estamos aqui constatando que para nossa realidade hoje não faz mais sentido viver com preocupação. Faz sentido receber o que a vida nos oferece e solucionar. E se eu não tenho condição de solucionar, então eu aceito que eu preciso de mais um tempo. Entendem? Aceitando que eu preciso de mais um tempo, eu me tranquilizo, eu não fico todos os dias criando um horror em cima daquilo. Isso é vício de pensamento, isso é vício neuronal. Os teus impulsos nervosos estão viciados em se conectarem dessa forma. O que que muda isso? Posicionamento. A partir do trabalho sistêmico. Então a gente faz o trabalho sistêmico, a gente observa onde é que está a origem. Muitas vezes fica claro se é uma questão, como eu vim falando para vocês esses exemplos, guerras, imigração, um relacionamento anterior do bisavô que terminou para que ele ficasse com a tua bisavó. Entendem? Coisas que aconteceram que envolveram pessoas que muitas vezes a gente nem sabe. Na constelação a gente consegue descobrir algumas coisas. Nem tudo tem obrigação de ficar claro e a gente saber de tudo. Mas a partir disso aparecem novos posicionamentos que a pessoa precisa ter frente à vida. Tem pessoas que já se sentem tão bem que nem vão se preocupar e sentir o desconforto da mudança. Já outras pessoas precisam fazer um esforço maior. Agora, não dá para a gente ficar anos estudando terapias, autoconhecimento, dando aula para todo mundo, querendo que familiar venha para o grupo de constelação. Não dá para fazer isso sem gerar uma transformação prática na própria vida. Porque vocês não vão conseguir nem trazer ninguém para cá se a pessoa não vê alguma mudança em vocês, começando por aí. É que nem educar criança, né? Que nem educar filho. Vai adiantar eu dizer para Eloá, não mexa no celular se eu passar o dia com o celular na mão olhando e só não deixar ela mexer? Não vai adiantar. Porque se eu brinco com ela assim, ela já abre a boca e faz a mesma coisa que eu tô fazendo, sabe? E com a nossa família, às vezes a gente tá preocupado com as pessoas da nossa família, né? E a gente não se dá conta que nós estamos alimentando a situação com a nossa preocupação. A gente está se ocupando de aumentar a situação ruim que está acontecendo. Ao invés de deixar cada um com o que é seu, as pessoas até usam terceiros para ficar alimentando e sem perceber, está sujeito a gente entrar nesse tipo de cilada. Tem coisas que vão se resolver com a nossa ausência. Posicionamento. Então, a gente tem que ter autoconhecimento até para isso. Para que eu saiba que a minha ausência e o meu silêncio, por si só, auxilia a resolver aquela situação. Agora não é uma ausência e um silêncio que me atucana o dia inteiro com preocupação. Vocês estão entendendo onde é que nós estamos querendo chegar aqui, tá? A gente vai constelar isso, tá? Mas eu gosto de dar uma explicação. Elis, se eu, a preocupação, né, que eu pedi para vocês colocarem, se eu serei uma boa terapeuta, este é um questionamento. Depois, estou sempre a questionar. Devo operar ou não? Aham, isso é muito importante, e preocupante para mim. Isso pode ser constelado, Elis. O teu corpo pode ser constelado.
Meus professores dizem que a gente não deveria fazer nenhuma cirurgia sem constelar o corpo antes, tá? Pelo que tu falou, faz muito sentido. Isso quer dizer que o medo seria de dar errado ou de dar certo? As duas coisas. O medo é do diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona com referências. Não só o nosso cérebro, o nosso corpo como um todo. Existem memórias. Nós somos originados de uma célula matriz no momento da nossa concepção. Essa célula já vem carregada de coisas da pré-concepção. Ancestralidade na própria matéria, no mínimo 3 anos antes daquele espermatozoide ali, tudo que o pai está vivendo está gravando nele. A mãe, o óvulo, desde que estava na barriga da nossa avó, a gestação da nossa mãe na barriga da nossa avó, gravou coisas diretamente no nosso corpo físico, na nossa célula matriz. E a gente está preocupado em resolver racionalmente as coisas. Não, gente, não é o caminho. É muito maior. Então, aquela célula matriz formou todo o ser humano que a gente é. Esse corpo vem se renovando. Todos os dias, sei lá eu quantas células morrem, nascem, se renovam, enfim, né? Não sei essa informação. Mas a gente pode ser um ser humano novo em bem pouco tempo. Tem pessoa que diz que em 7 anos, se a gente transformar o pensar, os hábitos, o sentir, a gente se torna um ser humano novo. Desde até as rugas desaparecerem. Tem pessoas que acontece isso aí. Porque troca todas as células da pele da pessoa. Então, tem coisas muito incríveis do nosso corpo que a gente não conhece, né? E tem gente achando ainda, se preocupando ainda que é sentenciado lá pela família, né? Não, é uma escolha. É uma escolha. Mas o medo é do quê? De não pertencer à família, de ser diferente e ser rejeitado, de não ter um lugar, das pessoas não compreenderem, de crescer mais do que os que vieram antes, de ser mais saudável que as pessoas que ainda não estão estudando, que ainda não estão se conhecendo. Então, tudo medos inconscientes. E óbvio, traumas, situações que a gente passou, muitas coisas da infância, que até coisas que a gente lembra, né? Isso aí também, né? Tem os medos. Por exemplo, esses tempos eu atendi uma pessoa. Vou dar um exemplo de quem não lembrava, digamos, né, da situação. Até já dei esse exemplo aqui numa aula, mas acho que foi no grupo das gurias do avançado. Que eu constelei uma pessoa que tinha dificuldade de se relacionar e a gente botou na constelação e descobriu que o pai dela teve uma noiva, que ele terminou com a noiva sofreu muito e ele casou com a mãe dela e assim se originou a família. Então, todo aquele trauma familiar, ela não estava se permitindo viver um relacionamento saudável, porque ela estava o quê? Honrando quem foi excluída. Ok, um exemplo, tá? Isso já aconteceu, ó, não foi nenhuma nem duas, já apareceu várias vezes, tá? E pasmem, né, que depois dessa constelação dela, eu descobri que o meu avô materno tinha uma namorada quando minha avó conheceu ele. Isso ela me contou. Terminou com a namorada para ficar com a minha avó. E meus avós paternos, tanto a avó quanto o avô, eram noivos de outras pessoas. Terminaram os noivados para ficarem juntos. E assim se originou meu pai e minha mãe. Se originaram. Então pensem, né? Quanta coisa. Chegou do nada até mim essas informações, né? Que nunca eles tinham comentado comigo. Então as coisas vêm se abrindo. E aí a pessoa estava preocupada que não sabia se relacionar, que não conseguia se relacionar, achando que o problema era ela. Agora eu vou trazer o meu caso para vocês, né? Esse é um assunto que vocês sabem que eu converso com os meus pais, por isso que a gente abre aqui e traz como algo de estudo. De forma alguma é um julgamento ou uma vitimização minha, né? Tô falando porque tem pessoas novas aqui que talvez não conheçam a minha história. Mas o casamento dos meus pais teve seus momentos assim bem complicados, né? Eles eram muito jovens, tivemos muitas coisas boas, né? E tivemos muitas coisas difíceis. E muitas vezes eu era envolvida naquelas coisas de adulto desde muito nova, então eu criei uma maturidade para algumas coisas e preocupações desde bem pequena que não são de criança.
eu perdi um pouco da inocência, vamos dizer assim, né? Tipo, eu tenho uma memória, eu com 3 anos, pensando em não chorar para não atrapalhar eles, porque já tava dando peleia e eu queria me resolver sozinha com 3 anos. Vejam bem, né? Como que funciona a cabeça da criança. E depois um baita de um trabalho para eu saber pedir ajuda, para eu saber pedir colo dos meus pais, para eu sentir que eu merecia ganhar esse colo, que eu não estava atrapalhando eles, porque daí eu já me sentia um erro porque eu não fui planejada. Então, assim, ó, anos de terapia, eu tô resumindo aqui para vocês, memórias vivas em mim, coisas que eu lembro. E aí, quando eu vinha para os relacionamentos, eu me preocupava, não podia ter nada nem semelhante aos meus pais. E depois eu fui me dar conta que nem o que era bom eu aceitava, porque era parecido. E eu não queria aquilo pra mim. Tô falando pra vocês a Jéssica lá atrás, imatura, com medo das coisas e eu assim, eu sei a constelação, com certeza eu não teria minha família hoje. Meu marido, minha filha. Eu tenho convicção nisso. Sem constelação, sem terapia, né? Isso não é culpa dos meus pais, gente. Isso é a engrenagem perfeita, o lugar perfeito onde Deus me colocou para eu aprender as matérias que eu preciso aprender, ainda estou aprendendo. Só que eu preciso aceitar e querer solucionar. Ou eu vou me preocupar e criar cenários de horror em cima daquilo, que era o que eu fazia. Então, tanto coisas que a gente não lembra, que estão em gerações passadas, quanto coisas que a gente lembra, estão nos preocupando hoje, enquanto a gente está inconsciente das coisas, das raízes, das causas, de ter mais segurança em novos posicionamentos. Uma coisa é tu compartilhar com uma amiga, com um amigo, com alguém que não tem conhecimento assim, mais profissional, vamos dizer, né? Que julga que vai tomar tuas dores ou que vai tomar a dor do outro. Tu compartilhar e a pessoa te dizer qualquer coisa pelos medos e preocupações dela. É, isso aí não vai dar mesmo, não, faz assim, não sei o quê. Será que isso é confiável eu me posicionar por uma pessoa que está trazendo uma carga emocional para me dar um posicionamento? Eu sei que vocês estão prezando por ter conhecimento, vocês estão aqui, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, que nem eu digo, né? Estão aqui querendo aprender, querendo ouvir mais, né? Dentro das coisas que eu tô podendo ensinar para vocês já. Na minha pequena evolução, estudo, tem muita coisa. Cada dia que eu aprendo mais, eu vejo que falta mais coisa. Então, assim, é muita coisa que está influenciando essas preocupações que vocês têm. Ó, a Maria escreveu: preocupação de não haver harmonia entre irmãos. Olha que interessante. E eu conheço um pouco, assim, da história da Maria. Um pouquinho bastante, até já te atendi várias vezes, né, Maria? Mas, assim, uma irmã se sentir responsável por todos os outros, a gente começa por aí, né? E quem é responsável pela harmonia entre os irmãos? É cada irmão. Mas aí a gente precisa um estudo, uma transformação, a gente precisa algo que nos traga mais paz, para que a gente consiga deixar que eles se harmonizem se quiserem. O que está ao meu alcance? Eu me harmonizar com cada um. E é isso. Porque a evolução em si de cada pessoa, ela é individual, né? É no coletivo, a gente vai conhecendo a diversidade, se relacionando. Acontece no coletivo, mas ela é individual, cada um tem suas escolhas, tá? Agora, o que que eu falo, né? Tanto dentro da minha família, quanto dentro dos trabalhos que eu já estive, que eu estou, eu sempre procurei não me deixar levar pela fala dos outros. Eu sempre procurei olhar e examinar bem as coisas com os meus próprios olhos, sem a carga emocional dos outros. Porque senão eu já chego na minha própria família, eu já chego num trabalho, já chego num círculo de amizades com aquele preconceito, com a preocupação de prestar atenção, que fulano é assim, que o outro é assado, que o outro é não sei o quê. Para aí, deixa eu chegar, baixar as barreiras e chegar para ver o que que eu, pelo meu filtro,
E uma coisa que eu percebo é que conforme eu venho me posicionando, mesmo aquelas pessoas que são bem estranhas com todo mundo, elas são diferentes comigo. Não é porque eu sou especial, porque não sei. Não, é porque elas se sentem respeitadas, entendem os meus limites e eu respeito delas. Porque criar um preconceito é enxergar só uma coisa numa pessoa, e a pessoa não é uma coisa só. Mesmo alguém que erra, a pessoa não é o erro. A pessoa é a pessoa. O erro é um momento. E o certo e errado é relativo também. Existem valores bases, né? Existem coisas para a gente prestar atenção. Mas o que que é certo e o que que é errado? Aí a gente vai mais fundo ainda, né? Então, falar de preocupação, algo que te preocupa pode ser a melhor solução para a pessoa que está do teu lado. Pessoas que gostam de liberdade. Liberdade geográfica, gosta de um trabalho online, consegue organizar sua agenda, recebe uma proposta de um trabalho assim, é a solução da vida da pessoa. Foi uma das coisas que aconteceu comigo lá em Florianópolis, né? Quando eu fiz a transição de carreira, assim. Eu descobri um universo que eu achava que não existia, e daí um pouco a pandemia veio trazendo também, né? Muitas coisas. Mas para uma pessoa que tem que ter aquele horário marcado por alguém, que para se organizar precisa ter alguém em cima ali, que gosta de ir para o presencial todo dia, que precisa de uma rotina organizada assim, assim, assim. Recebe a melhor proposta do mundo em questão financeira, em questão de tudo, nessa área com mais liberdade, e isso gera uma preocupação na pessoa. Vocês entendem que os mesmos cenários podem ser uma vitória para alguém e um horror para outra pessoa? E quem que cria esses cenários? Cada um com as suas referências. E onde a gente precisa transformar? Nas referências. E como que a gente constrói novas referências? Se posicionando diferente, vencendo o medo do que é diferente. Porque senão eu posso ficar aqui falando para vocês, abrir o microfone para cada uma de vocês e tu me falar a tua maior preocupação. E eu tenho isso, acho que é meio pela profissão, eu sempre tive isso, assim, desde pequeno. A pessoa me traz um problema, no mínimo três soluções eu encontro. Às vezes para os meus eu penso um pouquinho mais. Mas no trabalho, ser humano, né, gente? Mas no trabalho, as minhas alunas que são mais próximas sabem. É tá, 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 né? Aí depois, às vezes, eu vou conversar com elas. Não é que elas tenham que fazer o que eu tô dizendo, mas eu mostro que existe. E elas podem examinar e, né, encontrar a solução delas. Às vezes eu vou conversar uma semana, um mês depois, um ano depois. E tem pessoas que não fizeram absolutamente nada. Estão com tudo igual ainda. Isso é pessoal comigo? Claro que não, gente. Tá tudo bem. Ninguém tem que acelerar nada para ninguém. Ninguém tem que ficar. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem sua maneira de fazer as coisas. Mas então é aquilo que eu falei mais no início da aula. A gente aceita que precisa de mais um tempo e para de se preocupar com isso e vive a realidade atual, dando um jeito de ser feliz, porque a vida é aqui e agora. Então, assim, ó, trabalhar a fé, trabalhar a confiança, e entender que a segurança, ela é realmente a gente receber o que a vida nos traz e lidar da melhor forma com isso. Segurança não é eu traçar um plano exato em direção a algo. Segurança é eu ter direção e pedir que o caminho se apresente da forma mais simples, mais direta, mais harmoniosa e que eu possa aprender com esse caminho. E tem gente que acha que é fracassado porque não aconteceu o plano exatamente como pensou, conquistou o que quis e nem se deu conta que foi mais fácil. Mesmo conquistando o que quis, se sente fracassado porque o plano fracassou. Mas o plano é do grãozinho de areia. E o caminho que tu trilhou é a visão da praia inteira. Então, o que que eu queria? Chegar no meu objetivo ou controlar? Faz sentido para vocês?
Vocês estão escrevendo, faz sentido, faz muito sentido. Gente, quem tá no Instagram, vem pro Zoom. Link tá na bio. Quero saber se vocês estão com papel e caneta aí. Vamos constelar. Eu quero que vocês, quem tá assistindo a gravação, pode constelar também, tá? O movimento vai acontecer na hora em que tu assistir. Fiquem bem tranquilos, porque o campo é sempre o campo. Aqui e agora. Não tem hora. Eu quero que vocês peguem um papel e façam retângulos assim, sabe esses papelzinhos do amigo secreto? Tipo papelzinho assim, que tu escreve uma palavra? Façam quatro papeizinhos, tá? Rasguem quatro papeizinhos. Não sei se a gente vai usar todos, mas aí já fica pronto, depois vocês não se enrolam para escrever. Eu quero que, por enquanto, vocês escrevam em um papelzinho o número um, no outro papelzinho o número 2. Normalmente eu faço as constelações com papel, escrevendo o que que aquele campo está sendo representado ali, e eu dobro. Mas eu vou fazer um e dois para vocês não manipularem mesmo. Para vocês, eu vou intencionar o que que é o um e o dois aqui, e aí depois vocês vão sentindo, tá? Tudo surpresa hoje, ó. Quem gosta de controlar hoje tá tendo um tititi. Tô brincando, eu também sou controlador em várias coisas ainda. Tô me trabalhando aqui. Então escrevam, tá? Separem os outros papeizinhos aí, vocês vão usar dois por enquanto. Número um e número dois. Eu já intencionei o que que é cada um. Eu quero que vocês dobrem eles, deem uma, que vocês não enxerguem o que está escrito, né? Deem uma embaralhada aí e coloquem os dois assim na frente de vocês. E aí, vocês vão colocar a mão em um deles, ainda sem saber o que é. Vocês vão colocar a mão em um deles. Vocês vão olhar, vocês vão fechar os olhos. Você dá um tempo para sentir como é estar em contato com isso. Como é estar dentro disso, vivenciar isso. Tá representando algo que depois eu vou abrir para vocês, tá? Então pode sentir no corpo, no coração, na respiração. Qualquer sensação que vier para ti é válida. E faz sentido, eu vou te ajudar a fazer sentido. Não acha que tu está viajando aí. Constelação é sentir. A compreensão a gente vem trazendo depois. E eu quero que vocês vão anotando. Anotando como vocês estão se sentindo em contato com esse papelzinho aí. Pega os dois, Elis, e coloca na tua frente. O um e o dois. Dobra, coloca na tua frente, tu não sabe qual é qual. Primeiro tu vai colocar a mão em um deles e vai sentir o que que esse campo te traz. E vai anotar tuas percepções. Umas estão com o dois, outras estão com um, entendeu? Então a gente ainda não sabe. E vão anotando, vão trazendo a sensação física, os pensamentos, se vem alguma memória, se vem alguma coisa. Como tu te sente vivenciando isso, o que esse campo representa. Eu vou tirar uma cartinha aqui, vou fazendo uma leitura para vocês, para clarear mais, tá? Eu tirei o 5 de ouro. O número 5 ele representa alguns obstáculos no nosso caminho. O número 5 em todos os naipes, tá? O número 5 de ouro, ele fala assim a respeito de perdas, sensação de perda, vazio, né? A pessoa estar em busca de um lugar, não se sentir em casa em determinado lugar e às vezes é até em si mesmo, não estar encontrando o seu lugar, se sentir perdido, se sentir só. Aquela sensação parece de frio assim no dia de inverno, né? Essa carta ela diz assim: "OK, coisas te machucaram.
tá? Coisas te machucaram e precisamos olhar para isso. Eu tirei outra carta aqui que traz esse equilíbrio, achar, encontrar o caminho de casa, né? Trazendo o equilíbrio, principalmente nas questões familiares. Então, eu quero que vocês observem as preocupações de vocês hoje e comecem a examinar se existe um jeito para que vocês se sintam mais em paz, de vocês se equilibrarem na situação. Esse equilíbrio ele vem quando tu te posiciona mais ou quando tu te retira mais da situação. Porque esse equilíbrio ele acontece assim, ó, com a gente abrindo mão daquilo que não nos leva mais adiante e abrindo espaço para o novo. Isso é uma escolha e pode acontecer aqui e agora. Não segurar as lições que aquele problema e que aquela preocupação tem para te ensinar, porque só vai resolver quando tiver cumprido o seu propósito contigo. E pode ser até uma situação de outra pessoa, tá? Agora eu quero que vocês coloquem um pouco de lado esse primeiro papelzinho aí e vão para o segundo papelzinho. Toquem nele, olhem para esse outro campo, para o que ele está representando, como vocês se sentem, o que que muda no corpo de vocês, nos pensamentos, nos sentimentos. É mais leve, é mais pesado? Tem vontade de ficar mais perto, mais longe? O que que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que está vindo aqui agora. Muitas pessoas têm medo de viver a paz, porque viver em problema é ter companhia. Viver em paz muitas vezes é viver só, não na solidão, mas sem ter uma fuga de si cheio de coisa para resolver. Então, viver a paz, tem pessoas que têm medo. Eu já dei vários exemplos aqui para vocês. De alunas que estavam se sentindo em paz e vieram apavoradas conversar comigo. Eu tive que explicar para elas que elas estavam vivendo paz. E quando a gente não conhece, né? Acontece. Como que é estar em contato com esse segundo papelzinho? Escrevam. Se quiserem escrever no chat, escrevam. Eu mesma tenho momentos que eu me sinto em paz aqui em casa. Daqui a pouquinho, quando eu vi, me levantei do sofá já e. Ah, mas por que que eu tô tirando minha paz fora? Se agora eu posso ficar aqui sentada, brincando com a minha filha, tomando um chimarrão. Eu tava me levantando para ver se eu não tinha esquecido de fazer alguma coisa que não sei o que, que não sei o que. Gente, não, para aí. Deixa eu valorizar esse momento de paz. Ó, a Estela disse que viu muita diferença de um para o outro. Quem já terminou, quem já anotou, enfim, abra os papéis. Veja qual é o número um e o número dois, né? Que tá anotado aí. Não é o que vocês pegaram primeiro, é o um e o dois. O número um, o número um está representando viver em preocupação. Como tu te sente vivendo em preocupação? Vejam se vocês se sentiram mais confortáveis vivendo em preocupação. O que que aconteceu com vocês aí? O número dois, ele está representando viver em paz. Eu quis agarrar, diz a Estela. Tu quis agarrar o número um. Calma, calma. A gente foi ensinado a ser assim. Todo mundo veio ser. A gente está aprendendo.
A Adriana chegou a se deitar em cima da mesa ali. Ai, muito bom, gente. O outro eu soltei. Meu Deus, tá tudo virado, a Bruna. Calma, gente, calma. É simples de resolver. Calma. Me ajuda, Gisele. Ai, tô rindo pensando em mim aqui. Me deu vontade de fechar na mão e levar para perto do coração. Sim, Maria, mas isso é importante. Trazer, digamos, a preocupação para perto do coração e respirar, observar, tem esse significado também, sabe? Outra coisa que me veio agora aqui. Muitas pessoas ainda correlacionam o amar com o se preocupar. Eu só amo alguém se me preocupo com. Vamos olhar para isso, gente. A gente fez uma constelação aqui, uma pequena constelação, um diagnóstico sistêmico, que a gente chama. Tem certeza que um é a preocupação, meu Deus, diz aí. Olha, eu não anotei aqui, mas na minha cabeça foi. Gente, vocês estão se sentindo em paz na preocupação, eu não posso acreditar nisso. Ainda bem que não sou só eu. Ai, é bom, né? É bom a gente vir resolvendo a vida de forma leve, dando risada aqui. É isso aí. Ser humano, gente. Vamos olhar com leveza para isso também. Tem um significado. Eu tinha um significado muito grandioso dentro da minha família, para mim e para minha família, de resolução de problemas, de preocupação, de atirar minhas coisas para cima e resolver tudo para todo mundo. Eu me sentia em dívida com as pessoas por causa de várias coisas, né? Não eram as pessoas que me colocaram apenas assim nesse lugar. Eu fui me colocando e para as pessoas aquilo ali era normal. E aí eu não cuidava da minha vida. E para mim era confortável viver na preocupação. Eu sentia paz vivendo na preocupação. E eu sentia desconforto vivendo na paz. Eu venho trabalhando também isso, gente. Porque é um trabalho diário. Não é assim, vou fazer uma constelação e amanhã eu vou acordar. Esses dias, acho que até foi hoje também, que uma pessoa me falou, mas eu já constelei pai e mãe, eu já ouvi isso várias vezes, né? Mas a minha filha já constelou pai e mãe, aquilo era por nossa causa e tal. É que não é assim, são camadas e camadas, consciências, né? Aí eu vou lançar mais um exame aí para vocês. Quais eram as maiores preocupações dos pais de vocês? Do pai individualmente, da mãe, do casal? Quais eram as maiores preocupações deles? E o que que vocês têm de semelhante com isso? E quem tem filhos? O que que vocês passam adiante, né? Nossos pais não tinham consciência, gente. Que a gente está tendo agora essa oportunidade de fazer leituras, de ter acesso a vários processos terapêuticos, internet, as coisas estão dentro da casa da gente, né? Eles não tinham, gente. Eles iam lidando do jeito que eles podiam. Mas nós temos. E eu sempre falo que se um dia, sem ninguém da minha família olhar para isso, do meu núcleo familiar, porque eu tinha uma tia-avó que era bem engajada em constelação, algumas pessoas mais de longe, assim. Mas eu um dia me acordei e pensei, não, gente, para aí. Vamos mudar isso aqui, tá demais para mim. Eu já tava literalmente querendo matar os outros. Eu tava num processo de raiva. Foi bem onde eu iniciei a necessidade de usar óculos, porque a raiva tem a ver, né, com os olhos e com o sistema respiratório. Hoje eu consigo ver tudo isso. Poderia ter prevenido, mas não tinha conhecimento, né? Todo mundo pode um dia acordar e querer fazer diferente. E esse processo, ele não é assim, ó, vou fazer um pouco e vou parar. Depois que a gente começa, né? Elis, eu dei certeza para preocupação. Isso que já no início da aula eu já estava achando que eu tinha mandado a preocupação embora.
Eu vi que ela tá até leve. Nossa, sim. A preocupação, ter dinheiro. Uhum. Para nos dar o necessário. Hoje corremos para dar tudo para os filhos. Sim, a preocupação dos pais, né? Sim. E sabe que muitas pessoas ainda não estão prosperando mais também na vida financeira porque carregam essa preocupação que realmente era botar comida na mesa, né? Também não tinha para os meus avós maternos, não tinha o mercadinho da esquina. Eles plantavam, eles colhiam, eles fizeram os tijolos num ano e construíram a casa no outro ano da safra. A minha avó fazia as roupas para os filhos. Mas será que eu preciso ter essa preocupação que eles tinham? A nossa realidade é outra, entendem? Cleiri, ainda temos, não, ainda temos 13 minutos. Tá bom. Fala, querida. Oiê, Pode falar. então, Fala alto. Tá baixinho. está muito baixo. Não, no primeiro papel eu senti muita peso na cabeça, dor na nuca, peso nos ombros, ruim. No segundo, não. Saiu, colocou. O que é isso? O que que ela está fazendo? Limpou, limpou, me senti leve e vontade de ficar com o papel. Clareza. Uhum. Há quantos anos tu tá na constelação, Cleide? Os mesmos que você. 4 ou 5, né? Tu foi uma das minhas primeiras alunas. Sei isso que eu assisti as suas lives, né? Tá, tá. Então, estamos começando a se encontrar com alguma paz, mais ou menos. Tem dias que também. Tô brincando contigo. Cada uma tem a sua caminhada de muito valor. Mas tem dias que a gente atira todo o conhecimento pra cima e tchau, né? Que bom. Que bom que tu te sentiu bem. Obrigada. Não, mas me assustou. Te assustou? É, e assusta mesmo, gente. Tô brincando aqui com você, mas é sério. Obrigada, querida. Eu quero usar esses minutinhos assim, ó. É o caminho é para sempre. Cada dia um novo desafio, verdade. Cada camada que a gente trabalha surgem novas coisas, né? Mas o bom aqui é também as coisas, a gente vem criando maturidade, as coisas vêm ficando mais leve. Eu quero saber se teve alguém que não se entendeu nesse exercício, que não, nessa constelação assim, se não recebeu nenhuma clareza, não se entendeu nesse negócio dos papéis, não fez sentido. Eu quero que vocês falem se isso aconteceu, para que eu possa auxiliar a esclarecer. Quem assistiu a gravação também pode conversar comigo, que é importante que vocês se entendam nisso. Por que que eu estou mostrando isso, né? Porque existe autonomia. Claro que a gente precisa ter um acompanhamento, mas no nosso dia a dia, tu não vai estar sempre com o teu terapeuta ali. A gente tem que ter uma autonomia para lidar com as coisas. Às vezes tem duas coisas para escolher. Às vezes tem uma situação para tu olhar dentro de ti, para tu te acalmar para resolver. Então tem ferramentas, tem exercícios para isso. Chega lá no dia da terapia, tá mais leve. Aí dá uma checada ali com o terapeuta de como é que tá. Chega no grupo de constelação, dá uma conversada, sabe? Ou no grupo de WhatsApp. Mas a gente ter autonomia de usar essas ferramentas é importante. Para alguém não fez sentido, tá precisando de clareza. Hoje eu quero finalizar um pouquinho antes para dar tempo de baixar a gravação e eu já abrir o outro grupo sem atrasar. Pelo menos 8h25, assim, a gente finalizar, mas ainda dá tempo. Então vocês estão se entendendo nas coisas? Que bom. Que bom, porque às vezes precisa de mais clareza, né? Tá tudo bem também. Toda pergunta é importante. E esse trabalho com papéis é o mesmo trabalho que aconteceria com os representantes. É o mesmo. Com os bonecos de madeira, com as cartas do tarô, onde as cartas são representantes, pode ser usado junto dentro de outras, com outras ferramentas, pode ser usado sozinho, a leitura do tarô, né?
A ativação do próprio sistema, que não dá para ver direito nessa câmera. Estou precisando melhorar essa câmera urgentemente. Então, todas as ferramentas trabalham pelo mesmo objetivo, tá bom? Ninguém tem pergunta, gente? Ficamos por aqui, então. Se precisarem, conversem comigo depois, tá? Foi ótimo, que bom, Estela, que bom. Legal que vocês estão participando aqui, estou bem feliz. E eu que agradeço pela confiança, pelo tempo de vocês aí. Grande beijo, então. Logo eu posto a gravação lá no grupo. A Bruna perguntou: como mudar esse posicionamento? Olha, aí também cada caso é um caso, tá, Bruna? Depende, como eu estava falando antes, tem pessoas que falam demais, se posicionam demais, entram demais nas coisas das outras pessoas e não abrem espaço para determinadas coisas na sua vida, tá? Que é um perfil assim bem que eu tinha, que eu tenho, mas como eu falei para vocês, eu venho me trabalhando, né? Para me abrir mais e interferir menos. Escutar mais e falar menos, tá? Tem o outro lado da pessoa que precisa desenvolver esse posicionamento, demonstrar até onde as pessoas podem ir, interferir onde tem que interferir. Onde que está esse desequilíbrio? Está mais no masculino, no posicionar, no forçar as coisas, ou está mais no feminino, essa coisa mais melancólica, de ficar na sua, de ficar, né? Onde que essa criança está precisando amadurecer? Ela está se defendendo do mundo? Ou ela está ainda achando que a opinião dela não tem valor, que ah, ou tá ali confortável que os outros estão resolvendo, mesmo reclamando, estão resolvendo para mim. Então tem esses dois contrapontos que a gente precisa entender o contexto. Mas normalmente esse transformar é desconfortável. Só que o desconforto também passa rápido. À medida que tu vai te posicionando e vendo o resultado, rapidinho passou. Se tu quiser conversar mais comigo no privado, a gente conversa, tá? Eu posso entender mais também a tua pergunta. Mas acredito que num desses dois pontos tu tenha ter encaixado mais, tá? É bem legal a gente trabalhar com perguntas que eu gosto de saber o que vocês estão querendo mais. Por mais que eu acredite que as coisas vêm vindo pela inspiração e acontece às vezes da pessoa faz uma pergunta e daqui a pouco eu já respondi a pergunta sem a pessoa perguntar para mim. É normal nas aulas acontecer nas aulas dos meus professores também. Quando eu fiz uma pergunta, parece que já foi no campo ali, ele respondeu lá, nem precisei conversar com ele. Mas é legal que vocês perguntem, tá? Não saiam daqui com dúvidas. Tá, gente? Eu vou finalizando aqui e as alunas aí que vão seguir às 8h30, logo eu já abro a sala de novo. Grande beijo para vocês, nos vemos segunda que vem. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço.